Conhecer a tão sonhada Europa. Esse era o sonho de Raquel e sua mãe, que aproveitaram um bom momento para viajar para o velho continente. Na estada por lá, elas conheceram a Escócia, França e a Cidade de Luz, Paris, e ainda a Inglaterra. Com planejamento e um pouco de coragem, as duas arrumaram as malas e partiram para a tão sonhada viagem. Sim, foi preparado durante muito tempo, não foi de uma hora para outra. O desejo de viajar já fazia parte dos meus planos já há bastante tempo, então houve economia durante um prazo bem longo. Depois a gente arrumou o destino, decidiu para onde que a gente ia e comprou a passagem, e depois disso é que a gente economizou. Durante o tempo que a gente pagava, a gente economizou para poder ter o dinheiro suficiente para ficar esses dias que a gente desejava lá fora. Mas é uma experiência muito boa. A gente queria conhecer alguns lugares, a gente fez toda uma pesquisa, então foi muito bom conhecer realmente, ver qual a diferença daquilo que a gente vê nos livros, daquilo que a gente vê na internet e daquilo que a gente conhece pessoalmente. Muito interessante, é uma experiência muito positiva e eu vou repetir. E quem quiser viajar tanto no país ou no exterior, o momento é esse. Ontem o dólar fechou em R$ 1,53, a menor cotação em 12 anos. Ficou mais fácil e barato para passear em lugares onde antes só se podia sonhar. Eles estão procurando bastante a questão que para fora, né, que uma vez não era tão comum, como agora Nova York, Miami, Boston. Então, assim, as passagens não que diminuíram, digamos, a metade, mas uma boa parte do que era antes, né? Porém, a gerente comercial explica que nem sempre dólar barato significa passagens mais baratas. O preço cai, mas é preciso ficar atento a alguns detalhes importantes. Então, na verdade, influencia muito nas passagens, as passagens acabam saindo mais baratas, porém, os pacotes, que no caso são os fechados, a gente não vai por esse câmbio paralelo, e sim pelo um câmbio da operadora, que se torna, na verdade, 10 centavos a mais, 12 centavos a mais, então vai depender de operadora para operadora. No caso, as passagens, só passagens de ida e volta para Orlando, para Miami, para Nova York, Buenos Aires, eles, na verdade, se tornam mais em conta. Hoje, se a gente entrar no sistema, dependendo da data, né, e a disponibilidade, a gente consegue passagens até por R$ 1.600, R$ 1.700, isso vai depender muito da disponibilidade, e o câmbio está ajudando bastante. E se você pretende viajar, fique atento a alguns detalhes fundamentais para não se complicar em terras estrangeiras. Principalmente a língua. A gente tem que se preparar um pouco. E aconteceu um fato conosco também, que nós não tínhamos sido instruídas e de que nós fomos roubadas. Os nossos documentos da minha mãe, os documentos da minha mãe todos foram roubados em Paris. E nós estávamos com a documentação dela toda comigo. Então isso foi uma coisa positiva, que mesmo a gente não ter sido preparada, os documentos dela não foram roubados. A carteira foi, o dinheiro foi, mas os documentos estavam conosco, o passaporte principalmente. Então isso já foi um alerta. E a gente já descobriu que na próxima viagem a gente tem que andar com o documento xerocado. E os documentos mesmo a gente tem que deixar guardado, porque caso aconteça, é difícil a gente reaver os documentos, é difícil a gente entrar com o processo de novo, de aquisição e tudo da documentação. A gente vai para uma cultura diferente, apesar de a linguagem ser muito diferente, apesar de a gente ter se preparado um pouco, estudado um pouco, dá um certo temor, porque a gente não compreende, é muito difícil a comunicação, mesmo assim foi muito válido. Seguindo esses conselhos, é só se organizar e aproveitar para viajar. Seja no Brasil ou no exterior, nunca esteve tão fácil de realizar o seu sonho de conhecer o mundo.